Fala aí, futuros sargentos, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Wellington Nishio, né? Sou, professor de matemática e sejam muito bem-vindos ao canal Japamate, onde eu estou aqui, né, nesse momento aí, realizando um projeto, né, muito interessante, muito bacana aí, acredito eu, que é a nossa maratona aí para a prova da EAR, né, onde eu venho resolvendo questões aí com vocês aí de todos os temas que são cobrados na prova nesse período aí de 2010 até a última prova, né? Bom, então, né, eu comecei a resolver as questões de trigonometria, né? E hoje aqui a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo da trigonometria, as nossas questões de trigonometria, beleza? Então, bora lá, né? Vamos continuar aqui. Então, eu havia parado na questão 8. Vamos para a questão 9. Né? Aqui faltou a tangente. Então, se A é igual a tangente de 120 e B é igual a tangente de 240, então vamos comparar as duas. Beleza? Então, vamos lá. Se eu observar, né, o 120, ele é um ângulo do segundo quadrante. O 240, ele é um ângulo do terceiro quadrante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai reduzir isso ao primeiro quadrante. A gente vai voltar lá para o primeiro. Então, como é que eu reduzo, né? Saio de um quadrante, né, e volto para o primeiro. Isso é chamado de redução ao primeiro quadrante. Então, como é que eu desenvolvo isso? Eu pego o ângulo, por exemplo, se o ângulo estiver no segundo quadrante e quero voltar para o primeiro, basta pegar o valor de 180 e diminuir do ângulo que está no segundo quadrante. Se eu quero sair do terceiro e voltar para o primeiro, basta pegar o ângulo que está no terceiro e diminuir 180. Se eu quero sair do quarto e voltar para o primeiro, basta pegar 360 e diminuir do ângulo que está no quarto quadrante. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente vai pegar o 120. A gente vai pegar o 120 e voltar para o primeiro quadrante, né? Então é 180 menos 120, beleza? 180 menos 120, isso é igual a 60. Então quer dizer que o 120, lá no primeiro quadrante, é um ângulo de 60 graus. E a gente vai fazer a mesma coisa com o 240. Então, do terceiro para o primeiro, 240 menos 180, isso é igual a 60. Ou seja, o 240 também vale 60 no primeiro quadrante. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A tangente, os sinais da tangente, obedecem à divisão do seno pelo cosseno. Então, quer dizer o seguinte, ó, seno mais cosseno mais é o primeiro quadrante, então aqui é mais. Seno mais cosseno menos, então aqui é menos, segundo quadrante, né? No terceiro, os dois são menos, então aqui vai dar mais. No quarto, o seno é menos e o cosseno é mais, então aqui vai dar menos. Então, significa que no segundo quadrante, a tangente tem um valor negativo, no terceiro quadrante, a tangente tem um valor positivo. Voltando para o nosso exemplo, né? O 120 equivale ao 60. Então, em ambos os casos, é como se eu estivesse calculando a tangente de 60. Só que no primeiro caso, que é o caso do A, como no segundo quadrante o valor é negativo, aqui eu tenho que colocar um sinal de menos. Então, eu posso dizer que, quando eu comparo B com A, né, um tem sinal oposto do outro, ou seja, o B é o sinal trocado do A. Ó. Se o B é tangente, isso aqui, ó, é menos B. Beleza? Então, gabarito aí
B de bravo, beleza? Vamos lá, mais uma. Se o cosseno de x é 2/3 e o seno é positivo, o seno é maior que zero, então o seno de 2x vale. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, ó. Seno de 2x, que é o seno do dobro, é 2 vezes seno vezes o cosseno. Beleza? Então, repare que o meu exercício, eu dependo do seno e do cosseno. Esse valor aqui eu tenho, ó, é 2/3. Já esse daqui, eu estou em busca dele. Bom, a gente sabe e aprendeu que seno ao quadrado... Deixa eu trocar a cor aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. Beleza? Então, para achar o seno, eu poderia utilizar essa relação aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer desse jeito aqui. Seno ao quadrado é igual a 1 menos. Só que o cosseno vale 2/3, né? Vai ficar 2/3 ao quadrado. Seno ao quadrado é igual a 1 menos 4/9. Se não tem nada aqui embaixo, vale 1. MMC entre 1 e 9 é o próprio 9. Então, aqui dá 9 e aqui dá 1. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui dá 5/9. Quadrado vira raiz, né? Então, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 9, que é 3. Como é raiz quadrada, né? É mais ou menos. Beleza? Então, esse é o valor do seno. Só que ele fala no exercício, né, que o seno tem um valor positivo. Então, vou usar o sinal de mais. Então, voltando lá para o que a gente precisa. 2 vezes o seno, que é positivo. Beleza? Então, a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3 sobre 9. Beleza? Raiz de 5, né? Perdão. Raiz de 5. 4 raiz de 5 sobre 9. Beleza. Só que daria para resolver também de outro jeito, que eu particularmente prefiro. Que seria assim, ó. Toda vez que ele me dá o valor do seno, cosseno, tangente, cotangente, qualquer coisa do tipo, toda vez que ele me der isso daqui, a gente vai desenhar um triângulo retângulo. Vou marcar o ângulo reto e algum ângulo agudo aqui para ser o nosso x. Aí, né, a gente sabe que no triângulo retângulo, para calcular o valor do cosseno, basta olhar o cateto ao lado do ângulo e dividir pela hipotenusa. Então, aqui é o 2, aqui é o 3. Vou chamar isso aqui de b. E aí eu vou fazer Pitágoras. Ó. 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais b ao quadrado. b ao quadrado é igual a 5. b é igual a raiz de 5. Beleza? Então, para achar o seno, basta olhar o oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Achei o valor do seno, tá? Então, eu prefiro fazer assim porque eu diminuo a conta, tá? Mas aí é com vocês. Tranquilo? Estou dando mais uma opção aí, tá? Maravilha, né? Vamos lá, então. 11. Um arco de circunferência 5π sobre 6 radiano pode ser dividido em arcos de 30 graus. Em quantos arcos, né? Ó, 5π sobre 6. Só que π radiano é equivalente a 180 graus. Então, fica 180 dividido por 6. Só que 180 dividido por 6, isso vale 30, né? Logo, esse cara, eu posso dividi-lo em 5
arcos de 30. Beleza? Maravilha, né? Vamos lá, então. Mais uma. Sejam as sentenças em relação à tangente ou são verdadeiras, né? Bom, para tangente, o ideal era a gente lembrar qual é o gráfico da tangente, né? Vamos fazer aqui um lembrete. Qual é o gráfico da tangente? Então, o gráfico da tangente aqui é o seguinte, né? Aqui é o zero, origem. O x são os valores possíveis para os arcos, né? Então, vou botar os notáveis, as extremidades, 90, 180, 270, 360. Então, a gente sabe que tangente de zero, ó, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, significa o seguinte, né? Se esse cara aqui embaixo for zero, não tem tangente. E para o cosseno dar zero, eu tenho, né, nesse intervalo aqui, eu tenho duas situações, né? É o 90. Então, a tangente nunca vai passar aqui, ou seja, não tem tangente de 90 e não tem tangente de 270. Então, nem o 90, nem o 270 irão gerar imagem. Beleza? Então, graficamente, a tangente ela é assim, né? Ó. Olhando só do 0 a 2π, tá? Então, assim. 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 Beleza? Então, tá. Então, o que acontece aqui? Então, olhando de 0 a 2π, eu tenho esse formato. Então, só que se eu reparar, né, graficamente, se eu continuasse para cá, ela voltaria a subir. Se eu continuasse para cá, ela voltaria a descer. Esse padrão de gráfico, quando acontece isso, a gente fala que isso é chamado de período. Então, repare que o período da tangente, né, basta fazer a diferença, né, de 3 sobre o 2 menos π sobre o 2. O denominador é o mesmo, vamos subtrair. 3 menos 1, 2. 2π, cancelou. Então, o período é π. Então, o período da tangente, né, o gráfico se mantém no mesmo padrão a cada π. Então, o item é verdadeiro. O domínio não é qualquer número real, né? Falso. Por que isso, né? Reparem, né, que quando é 90 ou 270, não tem valor definido para tangente. Então, se não tem valor definido para tangente, quer dizer que nesses valores não existe a tangente. Então, o domínio não é qualquer número real. Falso. E a imagem não é um valor entre menos 1 e 1. Reparem que o gráfico ele pode subir infinitamente e ele pode descer infinitamente. Então, a imagem... Então, isso aqui é falso. A imagem da tangente ela é de menos infinito até mais infinito. Então, só tem um item verdadeiro. Só tem a letra A. Tranquilo? Show de bola, né? Vamos lá. Mais uma. Vamos colocar esse cara em grau, né? É isso que ele quer, ó. Então, onde tem π radiano, a gente vai trocar por 180. Cancelou. 180 dividido por 9, isso dá 20. 16 vezes 20, 320. Então, letra D. Beleza? Só isso, né? Ah, que beleza, né? Toda prova poderia ser assim, né? Vamos lá. Mais uma. Ó. Seno de 2x, seno do dobro é 2 vezes seno pelo cosseno, né? Só que o exercício foi bonzinho com a gente. Ele já deu quanto é que vale o seno, que é 3/5, e quanto vale o cosseno, que é 4/5.
2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24, né? 5 vezes 5, 25. Só que ele fala que o seno de 2x é A dividido por B. Então, A dividido por B vale 24 dividido por 25. Aí a pergunta é quanto vale B menos A? O de baixo menos o de cima. Então, isso vale 1, né? Gabarito aí, letra A. Ok? Show? Mais uma. Ó. A tangente é 1 sobre t e o seno é u. Ele quer o valor do cosseno. Tá? Então, tangente é seno sobre cosseno. Isso é 1 sobre t. Só que o seno vale u, né? Então, u dividido pelo cosseno. Isso é igual a 1 sobre t. Multiplica cruzado, então quer dizer que o cosseno é u vezes t. Letra C. Beleza? Mais uma, né? Ó, x é um ângulo do primeiro quadrante, então quando ele fala isso, todo mundo tem valor positivo. Tranquilo? O seno de x é igual a A, o cosseno de x é igual a B, ele quer o valor da expressão. Então tá. Então, y é igual. Aliás, antes de fazer isso, vamos calcular primeiro esse cara aqui, ó. O cosseno da soma. Então, vamos lembrar que cosseno da soma é cossa, cossa, senta, senta. Mais vira menos. Beleza? E aí, né? Cosseno de 180, cosseno de π. O cosseno de π, ele vale menos 1. E o seno de 180, que é o seno de π, ele vale 0. Então, 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, isso aqui vai ficar menos cosseno de x. Beleza? Então, agora a gente vai calcular o valor da nossa expressão. Ó. Y é igual seno vezes cosseno, dividido pela tangente. Só que tangente é seno vezes cosseno. Perdão, seno dividido por cosseno. E cosseno de π menos x, isso é menos cosseno de x. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, multiplicação, divisão. Beleza. Mesma coisa aqui em cima, ó, multiplicando e dividindo. Mais com menos vai dar menos. Então, significa que o y é menos cosseno de x. Só que o cosseno de x é o a, né? Perdão, é o b. Então, isso é menos b. Então, letra D. Beleza? Vamos lá, né? Mais uma. Ó. Se α é um ângulo do primeiro quadrante, tal que seno de α é maior que raiz de 3 sobre 2, a única alternativa que apresenta um valor possível para α é... Então, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar um ciclo, um rascunho aqui. Beleza? Aí aqui está o raiz de 3 sobre 2. E o seno de raiz de 3 sobre 2 está aqui. Então, seno de raiz de 3, seno que gera raiz de 3 sobre 2 é o 60. Aí o exercício pede para você olhar no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, um valor possível para α.
Quando ele fala que é maior que raiz de 3 sobre 2, a gente vai olhar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho vai do raiz de 3 sobre 2 até aqui, né? Que é 1. E se eu olhar para o arco, ó, reparem que esse pedacinho que está pintado, ele foi gerado por esses arcos aqui, ó. Por esse pedaço aqui de arco, ó. Que vai do 60 até o 90. Então, quer dizer que o alfa ele é um valor maior que 60 e pode ser menor ou igual ao 90. Então, o alfa está variando nesse pedaço. Um valor que pertence a esse pedaço é esse daqui, ó, é o 65. Letra D. Beleza? Bom, show, né? Mais uma. Ó, seno é um arco do terceiro quadrante. Seno é menos 1/3, o valor do cosseno. Então, a gente vai fazer aquele esqueminha do triângulo, tá? Para não ter que usar fórmula. 90, vou escolher aqui para ser o x. Seno 1, hipotenusa 3. Vou chamar aqui de B. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Reparem que eu usei todo mundo positivo por ser lado de triângulo, tá? Então, b quadrado é igual a 9 menos 1. B quadrado é igual a 8. B é igual a raiz de 8. E raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2. Beleza? Então tá. Bom, aliás, para quem não lembra como é que calcula a raiz de 8, vou calcular aqui, ó. 8 fatora por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, vai ficar 2 elevado a 3. Então, deixa eu parar aqui. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado a 3, que é o 8. Só que 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, né? Então, o 3 é 2 mais 1. Então, soma, repete a base, soma os expoentes. Tá? É uma multiplicação de mesma base. E a multiplicação eu posso separar, né? Eu posso escrever assim. Então, como é que é quadrado e aqui fora é raiz quadrada, a gente pode cancelar. Então, 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, tá. Bom, então esse cara é 2 raiz quadrada de 2. Ele quer o cosseno. Então, cosseno adjacente dividido pela hipotenusa. Como x é um cara do terceiro quadrante, e no terceiro quadrante todo mundo é menos, então esse cara tem que ter um sinal de menos na frente. Então, isso é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Show? Maravilha, né? Mais uma, então. Se x é um arco do terceiro quadrante, ó, de novo, e tangente é 2/3, ele quer o valor do seno. Vamos utilizar o mesmo esqueminha. Vou chamar aqui de x. Então, como é que eu olho a tangente no triângulo retângulo? Cateto oposto, cateto adjacente. Vou chamar aqui de A. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 9 mais 4, né? Então, isso dá 13. Quadrado vira raiz. Então, é raiz quadrada de 13. Ele quer o valor do seno. Então, vamos calcular o seno. Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que ele fala que o x é um arco do terceiro. Então, no terceiro quadrante, esse cara aqui é menos. Então, vou botar o sinal de menos aqui na frente. E para tirar a raiz do denominador, a gente vai racionalizar. Então, vai ficar racionalizando. Raiz de 13,
raiz de 3. Então, racionalizar, nesse caso, é multiplicar pela raiz no numerador e no denominador. Então, com isso, eu tenho número sem raiz. Quando multiplica número com raiz, eu mantenho, não acontece nada. Duas raízes iguais, basta tirar a raiz, basta esquecer a raiz e repetir o radicando. Então, esse é o valor do seno. Logo, letra C, ok? Beleza. Mais uma, ó. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a soma dos valores possíveis para x é, ele quer a soma. Só que eu tenho que olhar, ó, de 0 até 2π. Significa que eu estou olhando na primeira volta. Tá? Então, vamos lá. Então, para o seno ser positivo, quer dizer que o x tem que ser um ângulo do primeiro quadrante ou do segundo, né? Beleza? Então, vamos lá. Para dar raiz de 3 sobre 2, um cara possível é o 60, né? O outro é o equivalente no segundo quadrante. Então, se eu pegar aqui e olhar para o 60 no primeiro, tem um cara do lado de cá que vai dar o mesmo seno. Como é que eu calculo esse cara aqui? Basta pegar 180 e diminuir de 60, do ângulo do primeiro quadrante. Então, o x pode ser 60 ou 120. Então, a soma dos valores de x é 180. Lembrando que 180 graus é a mesma coisa que π radiano. Então, gabarito. Letra B. Beleza? Show de bola, né? Vamos lá. 21. Seno da soma. Então, seno da soma. Como é que eu calculo aí o seno da soma? Aquele esqueminha, né? Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Tem esse esqueminha aí. Ó, minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Ok? O seno A é o x, o cosseno B é o w, o seno B é o z, o cosseno A é o y. E acabou, né? Não tem mais nada para fazer. Letra A. Já acertei e nem sujei a mão, né? Que beleza. Ha, maravilha, hein? Vamos lá. Mais uma. Mesma coisa, ó. Seno. Tá vendo a importância de resolver prova anterior? As questões se repetem. Tá? É muito importante que vocês resolvam provas anteriores, né? Então, essa é a importância principal aí. Vocês perceberam que tem padrão, muita questão se repete, né? Então, vamos lá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Só que esse cara todo aqui, ele me deu, vale 4/13. E esse cara todo, ele também me deu, vale 36/65. Calculando um MMC de 13 e 65, é o 65. Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1 vez o 36, 36. 20 mais 36 dá 56. 56 dividido por 65. Letra A. Beleza? Maravilha, né? Mais uma. Vamos simplificar esse cara. Esse produto, né? Então, repare que aqui eu tenho um produto notável. Soma pela diferença. Então, no produto notável, soma pela diferença, basta fazer primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e o cosseno ao quadrado continua desse jeito.
Porém, essa expressão é a mesma coisa que seno ao quadrado, né? Ó, vamos lembrar aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso tem que dar 1. Está somando, vai subtraindo. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Beleza? Então, tá aí. Letra B. Tranquilo? Vamos lá, então. Ó, o valor correspondente ao cosseno de 15. Então, 15 eu posso fazer como dois ângulos notáveis. Eu posso fazer como 45 menos 30. Então, fica cossa a cossa mais, lembrando que o cosseno troca o sinal, seno a seno. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O do 30 é raiz de 3 sobre 2. 45, o seno é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é meio. Então, fica raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Como o denominador é o mesmo, a gente vai repetir e vai somar os numeradores, que não tem o que fazer. Então, letra A. Beleza? Tranquilo, não? Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou encerrar aqui, né, para não ficar um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês estejam acompanhando. Se você ainda não está acompanhando, pega o seu material, né? Ele está disponível aí de maneira gratuita. É só entrar no link que está na descrição inicial, né, da nossa maratona. Pegue seu material lá para acompanhar, tentar resolver as questões. Se tiver dúvida, manda para a gente, que eu estou aqui para ajudá-lo, né? E, né, ajudar a você a alcançar o objetivo final aí tão sonhado, que é a conquista dessa farda aí bonita aí. Beleza? Não deixem aí de compartilhar aí com os amigos, né? Deixar um joinha aí pro prof aí na humilde, se possível, se tiver gostado. E é isso. Beleza? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê em breve. Valeu!